para quem não conhece, então, meu nome é Otto. Eu vou ter o prazer aqui de conversar um pouquinho com vocês a respeito de eletromiografia quantitativa, né? Isso aí é uma coisa que eu já faço, na verdade eu fui em 98 para a Suécia, né? Na época estava estourando a história das técnicas novas aí de decomposição, né? E quando eu voltei para cá, eu entrei no Fleury, né? E desde então a gente tem usado a técnica, algumas coisas melhoraram, aumentamos o número de músculos que a gente fazia, ampliamos a experiência, mas não é uma coisa difícil de implementar na prática diária. Muita gente tem assim, um certo tabu em relação a isso, acha que é um negócio muito complicado, na verdade não é. A ideia disso aqui é justamente, enfim, mostrar que é uma coisa útil, que dá para ajudar muito, né? Não é muito complicado, não é muito demorado, é claro que não dá para fazer para todos os músculos que a gente faz, mas de uma forma focal, selecionada, é uma ferramenta bastante útil e eu acho que, enfim, as pessoas devem perder o medo e começar a fazer e à medida que ganharem experiências, vão ver que é uma coisa que realmente ajuda, né? Bom, por que a gente faz? Qual a vantagem de a gente usar então a eletromiografia quantitativa, né? O que está mais sacramentado é que ela diminui então, o viés subjetivo de análise do examinador e, portanto, ela é mais reprodutível, porque tem menor subjetividade, né? Aí tem a questão, é mais sensível, é mais específico do que a eletromiografia convencional? Aí depende muito do examinador, né? Tem estilos de examinador. Tem um examinador mais conservador, que provavelmente vai ser mais sensível. Tem um examinador muito liberal, provavelmente o exame vai ser mais específico. Quer dizer, aí depende muito da experiência. Então é ruim de você falar se é mais sensível ou mais específico em relação à eletromio convencional, que vai depender muito do tipo de examinador que você está avaliando, né? E em relação a essa questão do segmento longitudinal dos pacientes, é um dado quantitativo, objetivo, então permite que você possa comparar exames subsequentes, o que na avaliação subjetiva, por mais que você tenha o seu parâmetro interno, às vezes é uma coisa meio complicada. Às vezes você fala que é leve, às vezes você fala que é moderado, às vezes você mesmo revendo pode mudar de ideia, porque é uma coisa que depende muito do momento, né? Oi. Por favor. Alexandre, está dando para ver aí? Tá bom. Então, o primeiro ponto é malhar um pouquinho eletromiografia convencional. Isso não é dado meu, tá? Isso foi publicado no Muscle & Nerve, né? Não sei quem teve coragem de publicar, mas enfim, saiu lá. A reprodutibilidade da eletromiografia é muito ruim. Isso em ambiente universitário, saiu um trabalho em radículo crônica principalmente, né? A reprodutibilidade entre assistentes era de 60,5%, ou seja, 2/3, na melhor das hipóteses, né? Se você pegar médico residente, então é uma tragédia, né? É melhor jogar na loteria, né? Porque menos de 30% de reprodutibilidade, né? Tendo em vista isso daí, acho que fica muito clara a necessidade, assim, a importância de você ter um método menos subjetivo para você avaliar a eletromiografia, né? Existem muitos métodos de eletromiografia quantitativa, né? Nós vamos falar de uma coisa menor, um pouquinho mais focada em eletrodo comum, né? Nós vamos falar de análise morfológica, né? Vamos falar de análise de padrão interferencial, né? Mas não vamos falar de que são técnicas quantitativas também, né? Nem macro, nem fibra única, nem imune, nem MG de superfície, tá? A base de eletromiografia quantitativa ou não, né? Todo mundo já está careca de saber isso, mas eu vou dar uma revisada rapidinho, né? Então, a unidade motora é composta pelo motoneurônio no corno anterior da medula, pelo seu axônio e por todas as fibras
por esse neurônio inervado. Essa é a menor unidade capaz de ser ativada voluntariamente, né? E a partir da organização da arquitetura dessa unidade motora que nós vamos fazer todo o diagnóstico eletromiográfico. Basicamente, na situação de uma neuropatia, você tem perda de unidade motora, né? As unidades motoras sobreviventes vão ter o sprouting colateral, o brotamento terminal colateral, e vão reinervar um maior número de fibras musculares, o que leva a um aumento funcional da unidade motora. Além disso, essas terminações são imaturas, conduzem a uma velocidade menor e irregular, o que gera uma assincronia de contração e potencial polifásico. No caso da miopatia, o número de unidades motoras é normal, contudo, você tem perda de fibras musculares em todas as unidades motoras, o que leva a uma diminuição funcional da unidade motora. Além disso, existe muita variação de calibre de fibra muscular, o que leva a uma heterogeneidade na condução do potencial muscular, e o que gera também assincronia e potenciais polifásicos, tá certo? Então, só para lembrar o que a gente avalia de morfologia no potencial de unidade motora, né? Os mais clássicos, então, a amplitude pico a pico, tá certo? A duração, desde o momento em que o potencial sai da linha de base até o ponto que ele retorna. Os satélites não são incluídos no cálculo de duração, tá? Fase, define-se por fase toda vez que ela cruza a linha de base, tá certo? São normais até 4 fases, tá certo? O turn é quando o traçado muda de direção, cruze ele a linha de base ou não. Então, por exemplo, aqui você tem um turn sem uma fase correspondente, tá certo? Além disso, por exemplo, tem alguns outros parâmetros que a gente vai falar, né? Então, a gente já falou amplitude, duração, número de fases, número de turns, presença de satélites, né? Spike duration. Spike duration é desde o primeiro turn até o último turn do potencial, aí incluído o satélite. Tá? Se tiver um satélite, ele entra no spike duration. Rise time, que é o tempo de subida, basicamente é o tempo entre essa deflexão inicial positiva e essa deflexão negativa. Tá? O rise time tem um problema, né? Por quê? Porque basicamente ele quer avaliar quão próximo o potencial está da sua agulha. Então, quanto menor o rise time, quer dizer que mais rápido, mais perto da tua agulha o potencial está. Só que tempo de subida depende de quanto que você tem que subir. Se você tiver que subir uma ladeirinha, você vai gastar menos tempo que se você tiver que subir uma ladeirona. Então, potenciais grandes, potenciais gigantes, em geral, tem um rise time alto. E se você fizer uma seleção só pelo rise time, você vai matar muitos dos seus potenciais neurogênicos, porque vai dizer que eles estão longe e na verdade eles não estão, eles são só grandes. Então, melhor que o rise time, que dá para você medir no olhômetro, né, é o slope, que não dá, você precisa do computador, que é a inclinação do potencial, o quão empinado o teu potencial é. Isso independe se ele é pequenininho ou se ele é grandão. Uma coisa que não existe ainda, uma medida quantitativa que reflita isso, mas é importante que a gente sempre olhe, é a estabilidade do teu potencial, especialmente se ele for um polifásico, tá certo? A área, que isso depende de computador, não tem jeito, né? A área corresponde a essa medida em amarelo aqui, tá? O thickness, ou, enfim, grossura é ruim, né? Acho que é melhor deixar thickness mesmo. Espessura, sei lá, enfim. Ou tem muitos aparelhos que aparecem mesmo assim, relação à área e amplitude. Tá? Isso aqui é melhor para miopatia, em tese, né? Porque, na verdade, quando você olha um traçado livre, né, a gente acha que está vendo duração, mas não está. Né? Para você ver duração, você tem que tirar os outros potenciais da jogada e medir um potencial sozinho. Aí você vê duração. Se você vê um monte de potencial sobreposto, você está vendo o thickness, quer dizer, o quão grossinho ou quão fininho é o teu potencial na tela. Então, isso é uma medida que reflete isso. Então, os potenciais na miopatia são fininhos. Então, basicamente, essa é a ideia. E, como isso depende muito do tamanho do potencial, ou seja, um potencial baixinho tende a ser mais gordinho mesmo, então eles fizeram um cálculo experimental e chegaram a esse size index, que assim, não é muito intuitivo, mas em tese é o melhor parâmetro para você separar um potencial neurogênico de um potencial normal. Nós vamos mostrar isso depois. Diferentes de fibras musculares em relação à posição da agulha. É muito importante a gente ter essa ideia na cabeça, quer dizer,
toda a morfologia do potencial depende muito da posição do teu eletrodo de agulha em relação à fonte geradora, tá certo? Então, por exemplo, a amplitude, ela vai captar as fibras musculares que estão num raio aí de 0,5 milímetro da ponta do teu eletrodo, certo? Ou seja, nesse esquema aqui corresponde a 2 fibras musculares somente, tá certo? Ou seja, é muito pouco representativo da unidade motora, tá certo? E é muito sujeito à posição do eletrodo. Então é um parâmetro que tem pouco valor para a gente, né? Porque ele é pouco representativo, né? Aqui, por exemplo, seria o número de fases e turns. Esse já circular aqui seria a área, né? Vai aumentando aqui o diâmetro, né? Em relação à ponta do eletrodo. E o maior de todos seria a duração, né? Que se a gente contar aqui, corresponde a 43 bolinhas vermelhas, ou seja, 43 fibras musculares dessa unidade motora, muito mais representativo do que aquelas 2 que a gente tinha avaliado no começo, tá certo? Então, em tese, a duração é o melhor dos mundos. Vamos ver a duração e não vamos dar a bola para a amplitude. E essa era a postura dominante, inclusive o próprio Buchtel, na década de 50, já falava isso, tá certo? Só que tem alguns problemas, né? Quer dizer, a duração é muito bonita de a gente olhar aqui, mas na hora que a gente vai medir é que são os 500, tá certo? Então é muito complicado medir duração, né? E é muito fácil medir amplitude. Então, por um lado a gente está falando aqui de representatividade, agora se a gente for falar de robustez do dado, quão robusto ele é, a amplitude é muito mais robusta, né? A área, por exemplo, ela é muito mais robusta que a duração, por quê? Porque nas pontas, teoricamente, você está muito próximo da linha de base, então não faz muita diferença se o potencial começou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? O corpo do potencial é que dá o maior componente de área. Então a área é melhor do que a amplitude, do que a duração para medir, é mais robusto, tá certo? Outra coisa aqui para ilustrar mais uma vez é a relação do potencial com o teu eletrodo. Então isso aqui é uma técnica que nunca pegou, mas é muito bonita de se falar, né? Que é a scanning, né? MG. E é a mesma unidade motora, você vai puxando a agulhinha e vai vendo a mudança do potencial aqui. Então você veja como muda drasticamente. Isso aqui são diferentes potenciais de unidade motora, mas da mesma unidade motora. Ou seja, dependendo da posição do teu eletrodo, você pode pegar uma morfologia totalmente diferente. Então quando a gente fala, a gente tem que pegar 20 unidades motoras. Errado. 20 potenciais, porque você não tem como garantir que são de 20 unidades motoras diferentes. Tá? Então, aqui numa situação normal, aqui num paciente com miopatia e aqui num paciente com neuropatia. Note que interessante em relação à miopatia, que talvez a alteração mais importante não seja nem a amplitude, ou talvez, duração, mas é a quantidade de áreas silenciosas aqui, tá certo? Você perdeu muita coisa, então um monte de coisa você não enxerga nada. E isso você não vai ver, né? Que é o que você não vê, você não vê. Não. Área silenciosa, a eletromiografia não avalia. Pelo menos, não, fora a scanning, não tem nenhuma outra técnica que eu conheça que avalie área silenciosa. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Quando a gente está falando em miopatia. Talvez por isso que a eletromiografia não seja tão boa para miopatia, né? Porque as alterações mais importantes são invisíveis para a gente. Então, só retomando aquilo que eu falei, a amplitude ela é fácil de medir, tanto visualmente como de forma automática, mas ela depende muito da posição da agulha, né? Fatores técnicos, e, portanto, menos representativa, tem um menor valor diagnóstico. Ao contrário, a duração é difícil de medir, tá? Depende do ganho, depende de uma linha de base estável, né? E, por outro lado, ela é muito mais representativa e tem maior valor diagnóstico. Aí, tal do size index, teoricamente seria, partindo dessas questões, o parâmetro que tem melhor representatividade e menor problema em relação à posição do eletrodo. Na verdade, ele foi desenvolvido para isso. Você pegava tem 3 pontinhos para cada linha aqui, né? Você pegou o potencial, puxava um pouquinho a agulha, media de novo, puxava um pouquinho a agulha, media mais uma vez. E aí o que acontece? No size index, quase todas são horizontais, ou seja, você muda a posição da agulha e o size index não muda quase nada. E aqui a duração, que teoricamente era muito bom, mas você vê como as linhas têm muito percurso vertical, ou seja, elas mudam bastante a duração de acordo com a posição do eletrodo, mesmo duração. Tá? Então o size index em tese era o melhor aqui, né?
varia entre 0 e 2. Isso é bom vocês lembrarem, né? Um size index de 0 e 2 é normal, abaixo de 0 é miopático, acima de 2 é neuropático. É claro que para cada músculo você tem que padronizar isso, mas só para você, como é um dado pouco intuitivo, só para você ter uma ideia de grandeza disso aí, né?